Oi, eu sou a Fernanda e esse é mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando dicas de livros macabros para você ler nesse Halloween. Mas antes, não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Não esquece, se for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo meu link que ajuda muito ao crescimento do canal. Não esquece de estar me seguindo em todas as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo todos os links. E é isso, né? Bora pro vídeo. Bom, pra quem não sabe, eu sou apaixonada pelo Halloween, é um dos meses que eu mais gosto, exceto o Natal, eu amo dezembro. Assim, como outubro tem aí o mês do Halloween e tem toda essa temática de terror, do sobrenatural, do suspense, e eu, desde criança, que sou apaixonada por filmes de terror, e o primeiro gênero que eu li e me encantei foi o terror, é muito especial pra mim. E por isso aqui eu trouxe algumas dicas pra vocês, das dicas de livros mais pesados aos livros mais leves. E aqui, na sua maioria, os livros são os livros do meu casal favorito. Vamos lá, e a primeira dica que eu vou dar vai ser justamente do primeiro livro que eu li do casal, que é Ed e Lorraine Warren, Demonologistas. Esse livro aqui ele vai contar sobre a história do casal, de como eles se conheceram, de como foi a adolescência deles, e como foi que eles acabaram entrando aí nesse mundo investigativo do sobrenatural, a lutar aí contra as forças do mal. E você se pergunta, mas o que é que isso tem de terror se ele vai contar só a história do casal? Óbvio, se ele vai contar a história do casal, ele vai falar sobre os casos dele. Inclusive aqui nesse livro é onde tem um dos os casos mais famosos, né, que eles ficaram conhecidos mais pelo caso de Amityville e o caso da boneca Annabelle, que não era uma boneca, né, na realidade ela era somente um receptáculo para uma entidade inumana. Só que assim, ele traz vários casos, eles trazem história de vários casos de forma mais resumida e também falam sobre os cuidados que a gente tem com relação ao oculto, se a curiosidade de certa forma é boa ou ruim, até onde pode ir essa curiosidade sobre o oculto, eles falam muito sobre isso, mas principalmente sobre os casos. Então, se você gosta de histórias de terror, mas não quer ir lá muitos detalhes, esse aqui é um livro bom porque você vai ter várias histórias, mas de forma mais curta, como se fossem contos. Eu particularmente, eu amei esse livro e ele é uma edição muito bonita, como todas as outras edições da Dark Side. Aqui atrás tem a fotinha do casal. E ele tem as fotografias dos casos, né? Aqui ele também fala daquele caso de Enfield, que é a história do primeiro livro de Invocação do Mal 2. Bom, e essa é a primeira dica. Bom, e a segunda dica, que foi a minha primeira leitura do ano de 2023, que é Ed e Lorraine Warren, Lugar Sombrio. Esse livro aqui, ele vai contar a história real, que o filme foi baseado, que é um filme bem antigo, que é Evocando Espíritos. Esse filme, eu lembro que eu assisti há muito tempo atrás, e na época eu nem conhecia o casal Warren, eu nem sabia que o casal tinha investigado isso, realmente não sabia da existência deles. E o filme, ele fala sobre um jovem que tem câncer e a família dele se muda para essa casa, só que lá começam a acontecer coisas, ele começa a ter ali, ficar vendo fantasmas e ser atormentado, assim como toda a sua família. Já no livro, gente, eu não estava preparada. A história do livro é muito mais pesada. Já adianto para vocês. Com certeza você tem que ter a mente muito boa para ler esse livro, porque, de certa forma, se você não é acostumado com terror, aqui tem uma parte que quando ele começa a revelar as coisas, gente, é muito pesado. Bom, e assim como no filme, aqui no livro, a gente tem aqui uma família que teve que se mudar para uma casa, porque... E aí um dos filhos do casal está com câncer, então é meio cansativo, ela tá se deslocando a uma longa distância todo dia para estar indo no hospital para ele estar fazendo tratamento. Então eles resolvem comprar uma casa ou alugar mais próxima do local, mais próxima ali do hospital. A única casa que eles encontram que vai caber no orçamento deles é uma casa gigantesca, só que quando eles se mudam, eles começam a notar algumas coisas, principalmente o jovem que está com um problema de câncer. Eles começam a notar as mudanças de humor, eles começam a ver coisas. E aí, quando vai o cara que alugou, vai lá conversar com eles, ele conta, né? Porque eles lá têm meio que um porão, que foi o lugar que o menino escolheu como quarto dele. E lá eles vão descobrir que esse lugar, que essa casa, era uma funerária. E o lugar que o menino escolheu para dormir, para ser o quarto dele, é justamente onde eles faziam o serviço lá nas pessoas que morreram, né? Só que aí o negócio vai mais além. Acontece que eles vão descobrir que, além de lá ser uma antiga casa funerária, as pessoas que trabalhavam nessa funerária faziam coisas
no mínimo, absurdas. Crime, sim, o que eles faziam lá era crime, um dos crimes hediondos. E essas coisas que eles faziam, de certa forma, atraiu essa atividade inumana para essa casa, porque isso que eles faziam era abominável, era uma perversão, era uma... Gente, é muito nojento. Quando o autor finalmente revela o que de fato acontecia naquela casa, eu juro pra vocês que eu fiquei com muito nojo, eu fiquei assim perplexa. Eu tava assim realmente assim, de fato sem palavras, eu não acreditava. Aí nessa parte assim realmente foi bem difícil de ler, porque as descrições eram minuciosas e eu acho que é justamente por isso que o filme resolveu tirar essa parte, porque realmente, primeiro que eu acho que se eles colocassem isso, talvez iria aumentar a questão da classificação indicativa do filme, né? E eu acho que eles acharam um tanto quanto bizarro. Sério, se vocês forem ler esse livro, tenham atenção aos gatilhos, porque ele tem vários gatilhos, mas também é uma leitura bem pesada, mas a escrita é muito boa e foi um dos livros favoritos do ano. E para esse clima de Halloween, ele é um ótimo livro, mas tenha estômago para ler. E uma leitura recente que eu fiz foi Ed e Lorraine Warren, Luz nas Trevas. Esse aqui ele é mais curtinho, ele tem só 220 páginas mais ou menos. E esse livro aqui vai contar a história de um dos casos mais chocantes dos Warren, um dos casos mais brutais, que ficou conhecido como o demônio Connecticut. E justamente essa história aqui serviu de base para o filme Invocação do Mal 3. Se você assistiu Invocação do Mal 3, você tem ali uma pequena noção. Foi um dos melhores livros que eu assisti, foi um dos melhores filmes que eu assisti da franquia. Foi, assim, as cenas de terror, aquela tensão muito bem feita. E eu já vou adiantando uma coisa pra vocês. O livro, ele tem a escrita bem fluida e bem direta. O autor não fica enrolando pra contar alguma coisa, algum acontecimento, nada do tipo, não. Ele é bem direto, o que eu adorei. O que o torna até mais curtinho e justamente isso é muito bom. Não adianta o autor ficar falando várias coisas só pra deixar o livro grande. Não, ele é bem direto. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história da família Glatzel, que é uma família que vivia ali na cidade, eles viviam bem. E a filha deles, que tinha um filhozinho pequeno, morava em uma casa, na casa da sogra dela, com o namorado dela e as irmãs dele. Só que o filho dela mais novo não era desse namorado, o namorado é o Arne. Só que o que acontece? O aluguel estava muito caro e eles queriam um lugar melhor para morar. E aí eles vão para essa casa que eles encontraram ali num preço até ok que cabia no orçamento deles. Quando eles chegam nessa casa, vai acontecer uma situação e que de alguma forma vai despertar ali a atividades sobrenaturais, atividades de entes inumanos. E a primeira pessoa a sentir de fato aquilo dali vai ser o David, que é o irmão dela, e o outro irmão dela, o Carl Jr. Acontece que, de fato, quem vai sofrer ali as infestações vai ser o David. E acaba que ela e o namorado nem vão morar nessa casa, eles voltam pra casa dos pais dela. E lá vai acontecer coisas, assim, absurdas, coisas medonhas, porque eles vão estar sendo atormentados, principalmente o David, por uma legião de demônios. E o que vai mais chamar atenção aqui nessa história desse livro é que alguém vai ser preso e condenado por um assassinato. E quando ele tá lá no seu julgamento, ele vai alegar que tudo foi culpa de uma possessão, que tudo foi culpa de um demônio, e inclusive uma das frases que ficou bastante conhecida na época foi "o diabo me obrigou". E aí os Warren, junto com alguns padres, tentam ajudar essa família, mas gente, foi um dos livros que eu mais assim gostei de ler pela escrita, mas foi um dos casos realmente mais difíceis que eles tiveram que lidar. E o detalhe é que não teve lá aquele final tão feliz quanto eles demonstram às vezes nos filmes. Aqui foi bem mais tenso e bem mais difícil, mas é um ótimo livro para você ler aqui nesse Halloween. Outro livrinho aí, agora esse bem mais levinho, para você que não tem aí o costume de ler livros de terror, é muito bom, que é Joyland, do Stephen King. Para você que quer começar a ler King, que você quer conhecer a escrita do autor, esse aqui é ótimo porque ele é bem curtinho. A escrita aqui não é tão detalhada como ele costuma fazer, e uns detalhes que às vezes não precisa. Não, ele é bem curtinho. E aqui nesse livro a gente vai ter o jovem David Jones. Ele é um universitário que está ali no período das férias, terminou com a namorada, e ele resolve conseguir um emprego de férias. Ali durante as férias dele ele vai trabalhar em um parque de diversão chamado Joyland. E lá nesse parque de diversões, quando ele chega lá, que ele está trabalhando, ele começa a escutar uma história sobre uma mulher, um fantasma que assombra o trem fantasma, que essa mulher era a Linda Gray. Ela foi assassinada por um serial killer há muito tempo e por algum motivo o fantasma dela continua ali assombrando aquele trem fantasma. E aí, em meio a tudo isso, em meio aos acontecimentos, ele vai começar a investigar,
tentar descobrir quem é esse serial killer, porque o serial killer nunca foi preso, e ele vai tentar dar uma solução pro caso. É aí que ele vai conhecer um menininho chamado Mike. Ele é um menino que ele é muito doente e ele também tem alguns poderes psíquicos, ele tem aí alguns dons. E esse jovem vai ajudar ele nessa empreitada de estar dando, digamos que, uma paz para essa jovem e tentar descobrir quem de fato foi o serial killer, quem foi que matou ela. E, gente, é um livro muito bom, eu devorei o livro e é uma ótima escrita e é bem levezinho, não é aquela coisa de dar muito terror. Ele tem mais suspense do que um terror sobrenatural em si. Tem a aparição do fantasma, mas nada que vai dar muito medo. Pelo contrário, ele é, tipo assim, bem de boa. Um livro também que eu adorei, mas é bem tenso, e principalmente leia à noite, que é O Exorcismo do Thomas B. Allen. Esse livro aqui vai contar a história real do caso que foi aquele filme, O Exorcista, que tem aquela menininha que solta aquele monte de vômito, aquela coisa toda. Só que na história real, eles dizem que na realidade era um menino chamado Robert e ele tinha apenas 14 anos quando tudo começou. E segundo os relatos do livro, tudo começou quando ele tinha 14 anos e a tia dele deu um tabuleiro Ouija para ele. E as pessoas contam que o tabuleiro Ouija foi uma porta de entrada para essas entidades inumanas ficarem atormentando a vida dele. Foi ali onde tudo começou. Ele meio que foi manipulado por essas entidades. Elas meio que se passaram por fantasmas ali para estar enganando ele. E quando tudo começou. E aqui vai contar detalhadamente como foi cada exorcismo, como foi cada acontecimento, como foi que tudo terminou, o que essa criança passou, o que a família teve que aguentar para poder se livrar dessa entidade. E olha, o livro tem essa edição, tem esse tabuleiro Ouija. Ele vinha até com aquele negocinho que vai coisando nas letras, mas eu joguei fora. Ou eu perdi, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele deve estar guardado aqui dentro. Na frente e atrás ele tem o tabuleirozinho Ouija. E aí tem aqui essa ilustraçãozinha. E é um ótimo livro para você estar lendo aí no Halloween, principalmente se você assistiu o filme e gostou do filme e quer saber como foi a história real, você vai gostar desse livro aqui. Outro livro também baseado na vida do casal Warren é Invocadores do Mal. Esse aqui também vai contar a história do casal Ed e Lorraine Warren. Só que ele tem vários casos, vai ter algumas entrevistas com o casal, o que eu gostei muito. Vai ter história de fantasma, história de objetos macabros, como eles se conheceram, como eles identificam esses fenômenos, como é que aconteceu o caso de Amityville, porque eles também vão falar sobre isso. Tem uma história da moeda, deixa eu ver aqui outro caso que tem. Aqui tem um caso de um fantasma, um garoto que foi assassinado. Tipo assim, ele vai enumerar vários casos. E eu não sei se é nessa, mas tem um caso, acho que o do véu é no outro livro. Tem um caso aqui também de um jovem que era militar. E aqui tem várias entrevistas. O que eu achei justamente interessante nesse livro é que ele não vai só contando as histórias. Ele vai falando sobre... Ele vai dando entrevistas das pessoas que na época falaram sobre o caso. Então, assim, eu sou fã do casal e eu gosto de conhecer mais dos casos. E aqui tem alguns casos que não tem nesses outros livros. Por isso que eu gostei tanto desse livro. E a escrita também é bem fluida. E agora uma indicaçãozinha aí de um livro nacional, que é Nova Jaguaruara. Ele está disponível no Kindle Unlimited. Eu li esse livro, eu acho que ano passado, foi ano retrasado, não me lembro muito bem. Bom, e nesse livro a gente vai ter aí uma cidade, que é a Nova Jaguaruara, que lá toda vez à meia-noite as luzes simplesmente se apagam e tem ali todo um mistério em volta de uma igreja, onde todo mundo sabe que é proibido ir lá, porque há não sei quantos anos atrás alguns adolescentes desapareceram e ficou esse mistério. Então ali ninguém chega perto dessa igreja. Acontece que um grupo de profissionais está indo para essa cidade para fazer a instalação ali, o estudo da instalação de energia eólica. Só que eles não imaginavam que essa cidade tinha todos esses mistérios, que toda vez à meia-noite, como eu disse, a cidade se apaga, fica toda sem energia durante 1 minuto. E aí eles começam a investigar esse caso. E aí o que vai acontecer? Todo mundo na cidade avisou pra eles, olha, vocês não podem ir pra essa igreja, lá é um lugar proibido, vocês não vão, que lá acontecem coisas terríveis. Acontece que não vai adiantar de nada, eles vão acabar indo pra essa igreja e vão acontecer coisas, assim, bizarras, coisas malucas. E eu gostei muito do livro, é um livro, assim, bem aterrorizantezinho, não é um terror gigantesco, mas realmente dá, de fato, aquele medinho. E eu gostei muito do livro, é um livro bem dinâmico, é um livro que te dá realmente muita curiosidade, tem aquele suspense, tem ali o sobrenatural, e eu gostei muito do livro e eu super indico. Bom, gente, então é isso, esse foi um vídeo mais curtinho só pra estar dando essas diquinhas pra vocês desses livrinhos. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui pra mim também algumas dicas de livros de terror e suspense, porque eu tô
muito nessa vibe e quero ler muito mais. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.